Olá, eu sou Renato Ambrosio Júnior, do Rio de Janeiro, e eu fico muito feliz e grato por participar do 46º CIMASP com o tema Inteligência Artificial em Cirurgia Refrativa. Esse é um dos temas que mais me interessa. Eu trabalho com várias empresas, mas a gente tem uma startup, uma empresa que chama Brain, Brazilian Artificial Intelligence Network in Medicine, que o software para ectasia de córnea é o primeiro software que a gente está lançando esse ano, em algumas semanas no congresso da ASCRS. Eu fico muito também contente de falar para vocês sobre a ISRS. Ela ainda é uma sociedade internacional independente da Academia Americana. A gente é muito feliz e grato pelo apoio e pelo suporte da Academia Americana de Oftalmologia. E hoje o CEO da academia está presente no congresso. Eu fico muito feliz e grato de poder agradecer ao Dr. Stephen MacLeod por todo o apoio e todo o suporte que ele deu para a gente manter a ISRS de pé e cada vez mais forte. Ela tem vários Is, e esses Is incluem a inovação, o impacto, a inclusividade, vários outros Is positivos que começam com internacionalidade. Então, meus amigos, João Marcelo Lira, de Alagoas, e Aidar Machado, que hoje é um doutorando em oftalmologia comigo, ele é professor de computação e professor com doutorado em computação na França. Hoje ele é médico oftalmologista, fazendo segundo ano de residência em Alagoas e também fazendo doutorado na Unifesp. Eu fico muito contente de poder colaborar com vários colegas brilhantes, como Bernardo Lopes e Edileuza Leão, nesse projeto do Brain. Inteligência artificial não é querer fazer o que nós humanos, programar a máquina para fazer o que os humanos têm a capacidade para fazer, mas que as máquinas tenham capacidade, eu diria que além da nossa capacidade humana. E uma das coisas que a máquina pode fazer é ser treinada para reconhecer padrões. E talvez, de forma bastante inovadora, até para a medicina, Steve Kleis liderou o grupo para fazer o uso da informação gerada pela topografia para fazer um neural network e classificar topografias para identificar padrões de ceratocone. Isso é muito relevante por causa da questão dos mistérios, que a gente tem hoje, eu diria, 25 anos, desde as primeiras publicações que o Seiler fez em 1998. A incidência relativamente diminuiu muito, de 0,66 no início do LASIK com Palícaris até 0,033 no trabalho da Borg, que foi publicado justamente quando a gente escreveu esse editorial. Os primeiros casos descritos por Seiler tiveram ectasia por causa do alto impacto da cirurgia para altos graus de miopia, mas alguns meses depois, ainda em 98, ele publicou o caso chamado forma frusta de ceratocone, no qual a forma frusta teria sido identificada pela alteração da curvatura anterior da córnea, do mapa topográfico com esse encurvamento inferior. Esses dois casos fazem uma alusão, esses dois relatos fazem uma alusão perfeita à fisiologia da ectasia, que é a hipótese de dois gatilhos. Você tem a resistência da córnea inata, e eu diria que qualquer córnea pode entrar num processo de descompensação biomecânica pelo impacto do ambiente. Isso pode ser realmente pela cirurgia de correção visual a laser, mas certamente o que mais causa ectasia é o ato de coçar os olhos. É por isso que a gente fala que coçar os olhos faz mal e a gente promove tanto essa informação na campanha Violet June. Mas eu sempre digo que enquanto qualquer pessoa nesse planeta vai se beneficiar da informação que coçar os olhos faz mal, eu diria que qualquer cirurgião de córnea pode se beneficiar do conhecimento que coçar os olhos agrava o ceratocone e pode causar ectasia. Isso não é a mesma coisa e talvez o prognóstico de um ceratocone, de uma ectasia, pode ser identificado, pode ser caracterizado no prognóstico com essa caracterização, essa diferenciação. Mas o que a gente busca é, com a inteligência artificial, usar as informações para ir além de detectar ceratocone leve, para ir além de usar a topografia para você poder caracterizar a susceptibilidade para descompensação biomecânica, a predisposição biomecânica da córnea para a ectasia. E é isso que a gente busca com o Enhanced Screening já há mais ou menos uns 20 anos. A caracterização da susceptibilidade ela é importante e a gente faz uso da multimodalidade. E a gente começou a chamar de multimodal corneal imaging, mas a gente pensando que tem o ocular scattering, tem o wavefront, tem o comprimento axial, a gente fala hoje de imagem em cirurgia refrativa. E talvez com a introdução da genética e da biologia molecular, a gente deva falar em diagnóstico. E com essa pletora de informações, a inteligência artificial é fundamental.
E nesse algoritmo, o A2i², a gente aplica a inteligência artificial com a inteligência anciã. Isso é o como e aqui é o porquê. E esse porquê tem que ser um propósito de identificar a susceptibilidade para ectasia. A gente usa a inteligência artificial para integrar os dados biomecânicos, por exemplo, o CBI, esse trabalho fantástico do Vince Guerra, e a integração do Pentacan e do Corvis com o TBI, esse trabalho também publicado no JRS. Eu fico muito feliz de ver esses dois trabalhos entre os trabalhos mais citados do Jornal de Cirurgia Refrativa. Ano passado, em 2023, foi especial porque a minha tese da AOS foi aceita e é um trabalho justamente de otimizar a inteligência artificial com uma amostra maior. Então, nos pacientes com topografia normal, com alta assimetria, que tem um olho com ectasia clínica e outro olho com topografia normal, a gente aumentou do TBI V1 para o V2 em cerca de 10% a sensibilidade e também um pouco a especificidade, sem perder a caracterização das ectasias clínicas. Aqui é um olho randomicamente selecionado dos ceratocones e aqui as ectasias clínicas. E você vê a capacidade de identificar esses casos, que pode ter, eventualmente, algum caso aqui de ectasia unilateral, não de ceratocone unilateral, mas ectasia unilateral, porque ceratocone é uma doença bilateral e a ectasia pode acontecer em qualquer olho por causas mecânicas. Eu vou mostrar um caso para vocês. Esse paciente de 23 anos procurou a cirurgia refrativa para tratar 2,25 esférico, 20/20 de visão, uma paquimetria dentro do normal. Eu digo dentro do normal porque está exatamente no primeiro desvio padrão da normalidade. Esse paciente tem uma tomografia pelo Orbiscan relativamente normal, e aqui caracterizada pelo brilhante software do meu amigo Damian Gatinel e Alan Saad. Você tem um score negativo. Isso mostra que esse paciente não tem alteração tomográfica pelo Orbiscan. O Pentacan, por outro lado, mostra esse amarelinho aqui. E você vê uma alteração que pode similarizar um D, que foi descrito pelo nosso colega José Juan Abad, que infelizmente faleceu precocemente. Mas esse D e um paciente relativamente jovem, eu falaria para esperar. Mas esse caso, na verdade, foi me apresentado num Zoom, que eu estava participando com colegas do Irã, e esse paciente está sendo preparado com um caso muito parecido com esse para publicação. E quando eu vi que eles fizeram um PRK, você vê, você identifica rapidamente a página de descrição da cirurgia da Wavelight, eu falaria, olha, não é que ele vai ter ectasia, mas eu preferiria esperar pelo menos um ano de estabilidade tomográfica para poder fazer uma cirurgia no paciente jovem com aquela alteração na avaliação do Pentacan do BED-D. O que não me deixou surpreso foi que esse paciente evoluiu com ectasia. E quando eu entendi isso, eu falei, olha, realmente, ectasia pode acontecer após PRK e, na verdade, é um paciente que tinha um ceratocone leve, frusto, que foi eventualmente acelerado pela descompensação biomecânica pelo trauma da cirurgia. E o que é mais interessante é que esse paciente tinha um TBI pré-operatório que poderia ser calculado. E você vê o TBI V1 já relativamente alterado, acima de 0,3, e o TBI V2 bastante alterado. Esse caso, com certeza, é interessante, porque ele não participou do treinamento do algoritmo de inteligência artificial para o TBI V2. Isso é muito relevante. Então, a ectasia pode acontecer pela descompensação da córnea por uma susceptibilidade intrínseca, mas também pelo impacto da cirurgia. E na tese do Aidano Machado, que é brilhante, um dos trabalhos deles mais importantes é o RTA, é a alteração do tecido relacionada à idade, relacionada ao ponto mais fino, à informação do ponto mais fino, e a ablação e o flap. E realmente ele conseguiu fazer um estudo muito interessante, considerando o desbalanceamento dos casos estáveis contra as ectasias. Então, nesse trabalho, ele conseguiu calcular o RTA, e o RTA foi estatisticamente superior ao que a gente tem do leito residual e o PTA, tanto do ponto mais fino como do ápice. E é muito importante entender que o ponto mais fino é melhor do que o ápice, tanto para o leito residual como para o PTA. Mas a área sob a curva estatisticamente significante do RTA é bastante interessante e mostra para a gente um direcionamento com o que a gente chama de brain software. E o software do Brain integra, então, a tomografia com a biomecânica. Se você não tiver biomecânica, só tomografia, com o impacto da cirurgia. Isso você pode avaliar se a cirurgia pode ser feita de forma segura ou não. Então, no meu entendimento, esse Enhanced Ectasia Susceptibility Score,
A gente vai ver se o paciente pode fazer a cirurgia lamelar, seja por LASIK, seja por SMILE. Eu acredito que o SMILE tem uma pequena vantagem biomecânica, mas é uma vantagem biomecânica relativamente pequena. Se o paciente pode ser o melhor candidato para ablação de superfície, se é um caso que não é para fazer na córnea, é para fazer a lente intraocular fáscica, que não só a ICL, mas a criofáscica também entraria, ou se é um caso terapêutico. Então, de forma bem objetiva, a gente vai poder avaliar qual é o melhor caminho refrativo para esse paciente eletivo, ou mesmo se é um caso que tem uma córnea mais fraca, que tem uma necessidade terapêutica. Então, o software brain, ele traz uma relevância porque ele vai além sem descartar, usando a inteligência artificial aplicada para caracterizar a susceptibilidade para ectasia e, eventualmente, entender o impacto da cirurgia nesses dois gatilhos, que é a caracterização genética, vamos dizer assim, a gente não está na genética ainda, mas nas características que a gente pode entender como que expressam a susceptibilidade a nível tecidual, tanto geometria como biomecânica, como com a integração com o impacto da cirurgia. Eu, mais uma vez, agradeço a atenção e a oportunidade de poder participar desse brilhante congresso CIMASP. Infelizmente, não estou presente com vocês por causa de uma viagem familiar, mas eu fico muito feliz de colaborar e sempre à disposição para colaborar com a Unifesp, com todos os colegas que querem fazer excelência em cirurgia refrativa. E eu convido todos os colegas a visitarem isrs.online para considerar participar da família da ISRS, que é uma família muito integrada, internacional e cada vez maior. Muito obrigado e até breve.